Hoje eu tenho processo rodando no Rio de Janeiro, no Pará, na Bahia, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, aqui. Então, hoje você não tem fronteira. 90% dessas mulheres são mães solo. Nossa. Ou porque o pai, logo que ficou sabendo do diagnóstico, foi embora, ou porque depois de um tempinho ele não aguentou o rojão e pôs o pé na estrada. Isso. Porque você imagina todo mundo vendendo o mesmo produto, as pessoas vão em festa, vão em algum evento, vai estar todo mundo igual. Educação financeira não é magia, é estudo, gente. É isso. Não é? É isso. É estudo. Olá, eu sou Patrícia Bambini e esse é o podcast Elas no Jogo, o lugar onde a mulher pode ser o que ela quiser, inclusive jogar o jogo do empreendedorismo. Hoje eu trouxe uma convidada super especial. Ela é advogada há mais de 25 anos e vamos tratar assuntos super delicados, super envolventes, mas que vai esclarecer várias dúvidas para você aí, pequena, média e grande empreendedora. Eu recebo aqui hoje Natália Gesteiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paty, muito obrigada pelo convite. Esse espaço é um espaço que a gente precisava ganhar. Sim, né? dar voz. As mulheres terem a voz e a oportunidade de conhecer outras que, de alguma forma, foram pioneiras e que podem trazer para elas hoje a esperança que muitas vezes elas não enxergam. Nossa, isso que você falou é exatamente o espírito desse podcast, porque eu penso assim, lá quando a gente começou lá atrás, se tivesse alguém para ter orientado dessa forma, teria sido tão mais fácil, não é? Exatamente. Mas, estávamos conversando aí da sua trajetória no direito, na advocacia. Conta aí pra gente, resumidamente, para quem não te conhece, a gente espera que esse vídeo chegue a muitos lugares do Brasil. Conte de forma resumida para a gente entender um pouquinho. Bom, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, há perto de 30 anos, e de lá eu fui trabalhar em Santa Bárbara do Oeste, no escritório do Marco Pisolato, que também é dracenense. Ah, que mora lá. Isso, e que me ensinou como era realmente o mundo da advocacia que não fosse pública, porque durante o meu estágio lá na UEL, eu fiz estágio desde o primeiro ano. Você fez na UEL, que legal. Fiz, mas eu sempre fiz em departamentos da escola, né? Então eu sempre fiz parte de uma advocacia pública e eu trabalhei muito pouco em escritórios de advocacia. Então, e é bem diferente, né? É muito diferente. É bem... muitos detalhes, né, que diferenciam uma advocacia da outra. E hoje eu vivo isso. Porque hoje eu advogo para a Câmara Municipal, onde eu sou assessora jurídica, e tenho meu escritório. Então, são duas advocacias muito diferentes. Né? Sim, e a gente estava... Por favor, continue. Desculpa. E aí, durante a faculdade, para não pesar o orçamento da família, eu vendia Contém um Grama. E você vê como que são as coisas. Eu fui 3 anos seguidos a melhor vendedora de Contém um Grama de Londrina, sem ser de lá, sem conhecer ninguém. E fazendo faculdade. E fazendo estágio. Nossa, você aproveitava onde você ia, você oferecia? Eu ia, vendia tudo. E aí eu fui fazer o curso de corretor de imóveis, porque meu pai tem imobiliária e ele queria que eu tivesse a formação de corretor de imóveis. Que legal. Então eu tenho a formação de corretor de imóveis, tenho todo aquele conhecimento prático, né, de como funciona o comércio, porque eu acabei acompanhando por muito tempo meu pai dentro da imobiliária. E fui me direcionando aí para o direito imobiliário até em razão da imobiliária da família. De uns anos para cá,
com o surgimento, né, de muitos diagnósticos de autismo e tudo mais, a gente percebeu que o interior, e o Brasil inteiro, na verdade, Sim. estava carente de advogados que fossem especializados, né, na área da neurodivergência e principalmente no autismo. Verdade, né? E eu sempre tive um interesse muito grande por tudo que fosse atipicidade. Eu gosto muito da área da psicologia. E aí, então, eu direcionei uma aba do meu escritório, digamos assim, para esse cuidado. Que interessante isso, né? Você vê que na área do direito tem tantas janelas. Tem muita coisa. Nossa. Tem muita coisa. E assim, dentro do direito, você não tem como saber tudo. Então, hoje, a gente acaba setorizando mesmo. Ah, sim. Né? Então, por exemplo, no meu escritório hoje a gente tem direito bancário, tem direito trabalhista, direito previdenciário, direito dos autistas, família, sucessão, que são áreas que a gente precisa até fazer por conta do imobiliário também. Nossa! Né? E a gente fez isso de uma forma que cada advogado do escritório cuide de 2 ou 3 áreas. Nossa, que sensacional isso! E a pessoa chega lá e é direcionada. Exatamente. Nossa, e é até muito melhor, acho que até para o cliente como para vocês. Exatamente. Porque você se torna uma especialista naquele assunto, porque você acaba vendo mais a fundo cada tema. Então, é muito mais prático para o profissional e muito mais seguro para o cliente. Nossa, sensacional. E a gente estava falando também que sobre como agora está tudo digitalizado, né? Sim. Da pandemia para cá, houve uma mudança muito grande do judiciário. O judiciário precisou digitalizar os seus serviços numa velocidade muito mais rápida do que era esperado. Foi um renascimento, né? Exatamente. Então, aquela advocacia, né, de ir todo dia ao fórum, carregar vários e vários volumes de processo. Então, tinha vezes que eu fazia 2, 3 remessas de processo até o carro, tanto. Isso. Também. Às vezes tinha que levar estagiário junto para poder ajudar a carregar as coisas, anotar, ir num cartório e no outro. Às vezes você perdia a tarde fazendo isso. Hoje não, hoje a gente consegue fazer tudo isso de dentro do escritório, as audiências de dentro do escritório. Então, com isso, a gente acabou ganhando uma mobilidade que antes a gente não tinha. Territorial, né? Exato. Então, por exemplo, a minha advocacia, há alguns anos atrás, ela se resumia de Pacaembu a Panorama. Olha, dados mesmo. Isso. Que legal. A maioria, né, dos meus processos estavam aí. Hoje eu tenho processo rodando no Rio de Janeiro, no Pará, na Bahia, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, aqui. Então, hoje você não tem fronteira para trabalhar. E até por conta disso, eu estou participando de um concurso da ADV Box, dos top 100 advogados digitais. Que legal. E a votação vai começar daqui uns dias. Olha aí, pessoal, vamos votar. Né? É muito importante isso, porque é um novo jeito de se fazer a advocacia. O marketing digital, as consultas que antes eram só presenciais, hoje a gente faz um monte de consulta por videoconferência. Isso é muito legal. Eu vejo que você faz lives semanalmente, né? Faço toda quarta-feira às 19 horas. Nossa! Cada quarta-feira eu trago um convidado especialista no assunto que a gente vai tratar. Que legal! Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer a live com o Alex Spooner. O Spooner, ele é um especialista em uso capião rural, que é uma coisa que é bem específica, porque tem cadastros próprios, então tem toda uma burocracia que envolve o imóvel rural. Sim. Que o cara tem que conhecer muito bem para ele não prejudicar o cliente. Isso tem muito aqui ainda no Brasil? Tem muito. A gente fala
em milhões de imóveis Nossa, irregulares. milhões? É porque é assim, Paty, você não conhece ninguém que, por exemplo, herdou um imóvel, não fez o inventário do pai, morreu e os netos continuam nesse imóvel que ainda está no nome do vô. Ah, sim. Esse é um imóvel irregular. Se essa pessoa amanhã tiver um câncer, por exemplo, e precisar fazer um financiamento, colocar esse imóvel na garantia, não consegue. Não consegue. Nossa. Se ela precisar vender o imóvel, na hora de vender, primeiro que ela vai ter dificuldade de achar alguém que queira comprar. Segundo, que a hora que ela for achar a pessoa, essa pessoa vai oferecer metade do valor que o imóvel vale. Por quê? Nossa. Porque ele vai ter trabalho para regularizar o imóvel. Tudo. Nossa, então como é importante estar totalmente regularizado. Sim. E assim, o imóvel que hoje está regular, daqui 2 meses, pode não estar mais. Porque podem acontecer coisas com os proprietários Sim. que façam daquele imóvel um imóvel irregular. Nossa, eu admiro tanto a sua profissão. Pessoas que resolvem problemas, literalmente. A gente, esses dias, estava lendo um livro. O nome do livro é Se Apaixone pelos Problemas, não pela solução. E é bem isso, né? O advogado, ele gosta de ver aquela situação que para todo mundo parece difícil. Muito complicada. Isso. Porque não entende. Mas para ele é um quebra-cabeça gostoso de resolver. Ai, que legal. Né? É um super empreendedor. Porque empreendedor também é um resolvedor de problemas diários. Hoje o advogado, ele não faz só a advocacia, né? Sim. Não dá mais para você falar assim, por exemplo, hoje eu chego no meu escritório, faço petição, faço atendimento e faço audiência. Não. Eu tenho que resolver problemas tributários meus, eu tenho que negociar com fornecedores, eu tenho que entender de RH para contratar os meus associados, porque eu tenho que formar uma boa equipe para atender. A pessoa tem que estar dentro daquele perfil que você precisa para se completar. Exatamente. Eu tenho que entender de informática, porque se eu não entender um mínimo de informática, de sistemas, eu não consigo mais trabalhar. Não consegue. Agora, né, totalmente globalizado, Exato. Como é que faz? Então, hoje, a gente tem que entender de vários ramos de administração, de marketing, de economia, para poder manter o escritório em funcionamento e com o padrão de qualidade que a gente quer. Aí me veio uma dúvida agora. Você que tem essa bagagem para nos responder, você acha que você trabalha muito mais agora do que antes? Ou só mudou o trabalho? Eu sou daquelas que não sabe ficar quieta. Então, assim, eu trabalho mais do que eu trabalhava antes. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o WhatsApp, ele deu para o cliente a possibilidade de te mandar mensagem às 2 horas da manhã. É verdade. Antes, ele precisava esperar o escritório abrir às 8 horas da manhã. Com horário marcado, né? Mas hoje ele não tem mais essa barreira. Então, você trabalha mais porque você dá para o cliente uma disponibilidade maior de horário para ele. Sim, é verdade. E até outro dia, na mentoria que eu faço, o professor falou assim, gente, o problema não tem hora para acontecer. Ele acontece. E no final de semana, as pessoas estão em casa, relaxadas, à vontade. É a hora que ela vai começar a pensar no que ela precisa pôr em ordem na vida dela. Nessa hora, ela lembra que ela tem advogado e ela liga para você. Como que é isso, né? Só que esquece que o advogado também tem família. Isso. Então, a gente precisa aprender a colocar alguns limites, né? Então... Entra a psicologia aí um pouco também. Exatamente. Gestão. Mas que existe, sim, né, uma sobrecarga, principalmente no começo, quando você não sabe dar esses limites, é maior.
É, porque aí a pessoa te cobra, você fica. Já aconteceu muito comigo, eu ficava com medo de falar não, acanhada de falar não, não Uhum, consigo, não posso. sim. E aí a gente se sobrecarrega, né? Sim. E tem também a questão de que, por exemplo, no teu lazer, você senta no sofá, vai assistir uma série, aí de Sim. repente você rola lá um pouquinho o feed do Instagram e Pronto. tum, aparece um curso. Aí, gente, curso é um negócio que faz meu olho brilhar. O meu também. Nossa, eu parei com isso, porque antes era demais. Isso. E os cursos, as imersões e tudo mais, costumam ser o quê? Nos feriados e nos finais de semana. É verdade. Então, assim, eu brinco lá em casa que eu tenho um freio, que tem nome, sobrenome e 9 anos de idade. É o meu limite, né? Tá certo. Até onde eu posso ir. Senão, Sim. eu vou me enfiar em curso, eu vou me enfiar em imersões. Por quê? Porque eu tenho muita vontade de aprender, né? E eu acho que todo empreendedor de verdade, aquele que nasceu para ser Tem empreendedor, muita ele tem isso. sede. Ele não quer Muita. parar de aprender. Não. E aí eu tenho um limite. Qual é o limite? Até onde eu não prejudico minha filha, Sim. né? Que Tá precisa certa. da minha atenção e tudo mais. Então, é aí que você começa a colocar assim, olha, esse eu não vou fazer, porque final de semana passado eu já fiz um curso, então nesse eu vou ficar em casa, tranquila, quietinha. E é por aí. Ai, que legal, Ná, que delícia você trazer toda a sua sabedoria, essa bagagem. É muito bonito, assim, à sua disposição. Obrigada mesmo. E vamos Imagina. falar um pouquinho de leis. A gente vai falar sobre leis de empreendedoras, como regulamentar e tudo mais. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as leis, assim, dos neurodivergentes, que Sim, você trouxe muito, porque liga uma coisa na outra, que liga. geralmente as mães, né? Elas acabam virando empreendedoras É, também. porque assim, ó, se você parar para pensar, uma criança neurodivergente e que precisa uma atenção Maior. maior, muitas Sim, vezes precisa passar por horas de terapia durante a semana. Eu tenho casos lá no escritório de crianças que precisam ser submetidas a 30 horas semanais de terapia, nossa, é muita coisa. né? É, Se você parar para pensar, essa mãe normalmente é a que fica responsável por levar o filho para as terapias, acompanhar as acompanhar. terapias. Em casa, às vezes, ela acaba precisando fazer algumas atividades com a Sim, criança para ajudar no desenvolvimento dela. E essa mãe acaba saindo do mercado de trabalho. sim, Em um determinado ponto da vida dela, ela acaba tendo necessidade ou vontade de voltar a ter uma renda dela. sim, porque não deve ser fácil para quem tem condições, né, tudo isso, mas é muita coisa, terapias e tal, envolve dinheiro É também, muito né? É caro. É muito muito caro. caro. E a gente está falando de um público que normalmente 90% dessas mulheres são mães solo. Ou Nossa. porque o pai, logo que ficou sabendo do diagnóstico, foi embora, ou porque depois de um tempinho ele não aguentou o rojão e pôs o pé na estrada. Isso que você trouxe agora é muito importante ser falado. Isso acontece muito ainda nos dias de hoje. Acontece todos os dias. Então sobra para a mulher tudo, né? Porque a gente sabe que a fixação de alimentos, por exemplo, é uma batalha inglória, porque a maioria desses pais que fazem esse abandono, né? Eles entendem que pagar R$ 400 por mês, por exemplo, tá bom, é suficiente. E a gente sabe que uma gripe leva R$ 400, Sim, né? Imagina uma criança que precisa de psicóloga 2 vezes por semana, fono 2 vezes por semana, físio 2 vezes por semana, uma alimentação TO, uma balanceada. alimentação mais específica, né? Sim, Medicamentos, muitas são muito vezes. caros. Imagina uma criança que faz uso de canabidiol. Nossa, Até a família conseguir o canabidiol pelo
setor público, às vezes vão meses. Nossa, e como que a criança fica E é meses caríssimo, sem? né? Sim. Então, como que essa mãe faz? Aí é a hora que ela vai ser empreendedora. E normalmente ela faz isso de uma forma muito rudimentar, sem nenhum tipo de suporte. Por necessidade mesmo, Exato. né? Então, ela vai ser manicure, ela vai ser doceira, ela vai vender lingerie na casa dela, mas tudo sempre bem informalmente. Sim, E sem nenhum verdade. tipo de pesquisa de mercado, sem nenhum tipo de suporte para ela poder melhorar a renda dela. Verdade. E às vezes até gastar menos tempo com aquilo fica mais fácil. Exatamente, para ela conseguir. Ter ferramentas. Exatamente. Vamos supor, se ela puder ter alguém para fazer a venda para ela e ela só gerenciar aquilo, né? Seria melhor. Ou se ela tiver alguém que faça o catálogo dos doces que ela vende. Imagina. Para fazer uma divulgação na internet. Quantos doces a mais ela não vai vender? E não ter perca também de insumos. Exatamente. É muita coisa. Então, hoje a gente vê que falta, tá? Um programa, digamos assim, voltado para a mãe atípica. Olha né? só. As pessoas, hoje a gente ainda está muito tentando tampar os buracos do tratamento do atípico, mas a gente não ainda consegue enxergar a rede que está em torno do autista, por exemplo. Nossa, e é tão sério isso, porque às vezes também ela fica naquela imersão de não faltar nada para aquele filho atípico, e muitas vezes, tanto ela quanto a sociedade esquece da mãe. Exato. E é uma mãe que está exausta, que muitas vezes, por estar exausta e com medo, né, de faltar alguma coisa para o filho dela, Sim. ou até vendo faltar alguma coisa para o filho, ela não consegue encontrar saídas. Não consegue. E ela tá tão exausta que ela não consegue também, né, pesquisar, igual você falou, ter esse Isso. tempo. Exatamente. Não ter um norte, não ter uma direção. Isso. Então é muito importante, eu acho que é até um chamado que a gente faz para as autoridades do município, para a associação comercial, pensar com carinho em fazer alguma coisa para mostrar para essas mães como se organizar para ter Muito importante. uma renda mais volumosa, digamos assim, até para ela não ficar dependendo tanto, né, dos Verdade. benefícios que o Estado pode fornecer para ela. Muito. E como hoje em dia, com as ferramentas tecnológicas, de repente ela vai gastar muito menos tempo para fazer uma venda, seja de doce, de alguma outra coisa, né? Que podem ajudar ela e muito a alavancar essas vendas. Exatamente. E até para saber, por exemplo, como que ela pode evitar de pagar mais imposto. Ah, isso é muito legal. Não é? Porque a maioria das pessoas não sabe, mas a pessoa jurídica, ela paga menos imposto que a pessoa física. Olha. E tem muita gente que permanece na informalidade achando que está sonegando imposto. Olha! E nós estávamos falando também como é importante ter um MEI, que é o começo aberto. Exatamente. Quais as vantagens disso, né? Eu acho muito importante a gente trazer Eu acho que a isso pra elas. principal vantagem de você ter a MEI hoje é que você tem acesso, por exemplo, a empréstimos, a financiamentos que você vai poder fomentar a sua atividade. Olha. Né? Você vai ter acesso, por exemplo, eu faço doces, você vende na informalidade, você não tem, por exemplo, um selo de garantia daquele produto. Verdade. Você não pode vender, por exemplo, no mercado o teu produto. Olha! Você só pode vender para suas amigas, né? Mas se você tiver todos os selos, todos os certificados que o governo exige hoje para a saúde das pessoas,
você pode começar, por exemplo, a vender para os mercados locais, Em pontos fixos. para as cafeterias, para as padarias, e aos poucos você vai crescendo. Eles vão encomendar a quantidade certa, vão ir diretamente com você. Então, todo aquele trabalho você já não vai ter tanto. Olha que legal. Exatamente. E aos poucos você está criando uma empresa onde você não é mais sozinha, você tem pessoas trabalhando com você, você pode setorizar, você pode criar novos produtos. Então, é uma coisa que vai te permitir um crescimento, né? Que legal. Enquanto na informalidade você fica limitado. Restrita, né? Exatamente. Aquelas pessoas que são do seu convívio. É. E aí você não cresce muitas vezes. Porque o que você vai dar de garantia? Exatamente. Não tem suporte nenhum. Isso. E aí, se você tem a MEI, por exemplo, hoje tem os cursos do Sebrae. Ai, é tão bom. Que são maravilhosos. Maravilhosos. Né? Então, existem incentivos. E daí que eu falo, gente, precisava criar um incentivo para a mãe atípica empreender formalmente. Um incentivo a mais, porque ela precisa desse incentivo a mais. Ela não é um empreendedor só, ela é um empreendedor que tem ali por trás dela uma criança que pode ser que dependa do governo para o resto da vida. Verdade. É muito importante a gente falar isso para esse olhar, porque a mãe também, atípica, ela vai empreender desde que prioridade dela é o filho dela. Exatamente. Né? Então, assim, ela vai empreender para ter mais tempo com ele. Então, é muito diferente de uma empreendedora, de repente, que vai porque tem um perfil de empreendedora. É bem diferente, né? Exatamente. E a gente tem também a questão de que o empreendedor autônomo não, né? O informal, ele não tem diversos benefícios, né? Então, por exemplo, ela vai ter que recolher para aposentar. Ela vai ter que recolher como dólar, né? Entendi. Ela não vai ter a possibilidade de ter uma aposentadoria tão bacana. Mas se ela tiver fazendo a contribuição dela como sócia da empresa dela, tudo bonitinho, ela pode melhorar a aposentadoria dela. Então, é todo um olhar a longo prazo, né? É aquela coisa de ir aos poucos melhorando para atingir um objetivo. Quando, na verdade, quando você está na informalidade, você vai apagando incêndio. É verdade. E às vezes a gente está acostumado, acho que vem da cultura nossa também, do brasileiro. A gente é muito ignorante sobre leis, a gente não procura ler, e às vezes o que a gente não sabe, normalmente a gente tem medo. Sim. Quando, na verdade, tem leis sim, mas tem muitas leis a nosso benefício. Sim. E não é só isso. Se você parar para pensar, por exemplo, o brasileiro, ele tem o costume de, por exemplo, eu vi um negócio ali, ó, que tá dando certo, né? Eu vou fazer, né? E aí, sem fazer uma pesquisa de mercado, Sim. sem conversar com o contador antes, sem conversar com o advogado antes, ele mete a cara e faz o negócio acontecer. E gasta horrores, por exemplo, numa fachada ou num aluguel caro, que às vezes não é nem no ponto que ele precisava estar. Isso é verdade. Você tocou no ponto. Acho que se fosse hoje em dia, para mim começar uma loja infantil, eu vejo todo mundo começando no físico. Eu faria o caminho inverso. Eu começaria no online. Então, e aí tá, né? É o momento da gente pensar no que vale a assessoria certa. Então, antes de empreender, tem que procurar um bom contador. Tem que procurar um bom advogado que saiba cuidar dos seus contratos. Então, por exemplo, eu morro de vontade de abrir uma franquia. Oi, peraí, você já estudou o contrato da franquia? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela comprou 3 unidades de uma franquia numa tacada só. Uma tacada só? Ela nem esperou dar resultado de uma? Não. E só que quando ela foi ver
como que era, que o negócio funcionava e tudo mais, ela descobriu que a franquia era toda irregular. Nossa. E ela perdeu todo o dinheiro. Nossa. Ela perdeu, era um investimento da vida dela. Poxa. Ela perdeu o investimento todo. Se ela tivesse consultado um advogado especializado em franquias, por exemplo, ela não teria feito aquele investimento, porque ele teria alertado ela da situação irregular daquela franquia. E às vezes numa consultoria, né, que ela ia estar se assegurando, ela perdeu aí muito dinheiro. Muito dinheiro, foi mais de 80 mil reais. Nossa. Né, porque ela nem terminou de fazer o investimento. Ela pagou a primeira parcela e não terminou. Né? Porque quando ela percebeu a situação, ela parou tudo, falou: olha, eu vou ver o que eu vou fazer. Só que ela não consegue rescindir o contrato sem um processo judicial. Ai, não. E para ela entrar com o processo judicial é bem caro. Bem caro. E ela agora está descapitalizada. Tempo, energia. Sim. Nossa. E imagina a frustração. É. Ela falou para mim: ai, Natália, eu quase perdi meu marido. Porque ele falava para mim que era para eu pensar um pouco mais, mas eu, na empolgação, fui e fiz o investimento. Eles são vendedores, né? Eles treinam para vender a franquia para você. Exato. Imagina, eles trabalham o seu psicológico. Exato. Então, e quantos outros casos a gente conhece, né, de pessoas que fizeram um grande investimento numa empresa que elas achavam que, nossa, porque tem um nome, então vai me dar um bom retorno e tudo mais, mas elas não leram as letras miúdas. Entendi. Elas não foram procurar saber o que era aquela palavra que estava perdida no meio do contrato e que algum advogado deve saber o que é, mas eu não faço ideia, mas não deve ser importante. Aquelas palavras que a gente nunca entende. Exato. Né? E que não deve ser importante, né? E é nessa hora que você percebe o quanto é importante a pessoa, primeiro, procurar sempre fazer os investimentos pensando no quê? A longo prazo. Então, como que vai funcionar isso? Né? Quanto que eu vou ter que pagar todo final de ano? Né? De quanto em quanto tempo eu vou ter que reformar minha loja? Ninguém faz isso. Eu posso, por exemplo, em caso de sapato, eu conheci uma senhora que uma vez ela falou assim para mim, falei, ai, que linda a sua loja. Ela falou assim, tô tão arrependida. Falei, por quê? Ela falou, eu não sabia que eu não posso comprar, por exemplo, os números que são mais vendidos, Não. que eu tenho que comprar a grade. A grade. E que depois eu fico com os que não vendem lá entalados. Sim. Pois é. Ela falou, agora eu não tenho dinheiro para comprar a nova coleção. As pessoas não calculam, né? Elas começam um negócio, mas elas não conseguem ter esse discernimento de saber, eu comecei agora, onde eu quero chegar, Isso. o que eu vou gastar até a hora que eu conseguir chegar onde eu quero chegar. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer. Então, por exemplo, para você ter ideia, hoje, né, fazendo os cursos que a gente faz e tudo mais, o que a gente aprendeu? Olha, até dentro da advocacia, eu preciso ter um produto de giro rápido. Olha. É aquilo que vai fazer entrar dinheiro no escritório todos os dias. Né? E eu vou ter os produtos que são de giro mais demorado, mas que são high ticket. Então, quer dizer, são produtos mais caros, mas que eu vou demorar para conseguir ter retorno. Se eu só tiver o high ticket demorado, como que eu faço para sustentar o meu escritório durante esse tempo? Não tem como. Você percebe? Sim. Então, assim, e isso normalmente está escrito dentro do contrato. Nossa, olha só. Quando eu faço um contrato com o fornecedor, por exemplo, passa um viajante lá na sua loja, ele vai, você assina lá um monte de papel, não assina? Quando Sim. você faz a compra da coleção? Sim, sempre as primeiras compras você assina um contrato. Pois é. A gente, olha como que a gente é. É porque hoje em dia já estão há muito tempo, né? Mas a gente combina ali a forma de pagamento e tal. Ele já manda no meu e-mail, eu dou um ok.
Eu leio o Sim, pedido, ver se bate, tá sim. tudo certo. Você vai olhar só o pedido. Só o pedido. Mas, por exemplo, eu já vi acontecer da pessoa ter um combinado com o viajante de que aquela marca era exclusiva da loja dela. Ah, eu já fiz isso também. Pois E é. não era E combinado. aí, de repente, ele chega, porque era só de boca, né? Era só de boca. E aí, de repente, ele chega um dia e fala assim: ah, você não vai ficar com a coleção inteira? Não. Ou não vai dobrar a coleção? Não. Olha, então fulano me chamou ali, eu vou vender o resto da minha produção para ele. Isso acontece muito, é mais comum do que as pessoas imaginam. Exatamente. Tem como evitar? Tem como evitar isso? Tem como evitar. E eles ficam numa chantagem. Exatamente. Você vai me dar exclusividade? Então vamos fazer um contrato? Olha. De quanto tempo é a minha exclusividade? Qual é o raio da minha exclusividade? Então eu vou ser exclusiva só em Dracena ou só no centro de Dracena, para o bairro você vai poder vender o mesmo produto. Porque, por exemplo, Sim. tem algumas lojas em que o seu cliente não quer comprar roupa com você. Sim. E depois chegar numa festa e encontrar a mesma roupa que a pessoa comprou em outra loja da mesma cidade. É verdade. Principalmente acontece muito aqui no interior, que a cidade é pequena. Exatamente. Então, assim, tem como evitar isso, né? Ou tem como você prever que essas situações vão acontecer para você poder modular o público que você vai atingir com aquele produto. Gente, você trouxe uma visão do outro lado, que eu acho muito bacana. Quando a gente procura uma marca exclusiva, não é que a gente quer ganhar sozinho, é exatamente para não acontecer isso. Porque você imagina todo mundo vendendo o mesmo produto, as pessoas vão em festa, vão em algum evento, vai estar todo mundo igual. E qual é a visão do viajante? Para quanto mais Ele só ele quer vender, melhor. E as pessoas que vão abrindo também, elas querem pegar aquela marca porque tá dando certo naquela loja. Isso. Você vai numa feira, tem milhões de marcas. Exatamente. Tão boa quanto. Até parecida. Até parecida. E aí as pessoas fazem isso, aí as pessoas vão comprar, vai estar todo mundo igual quando chegar no lugar, aí elas falam, eu já escutei, eu não quero mais comprar em Dracena porque é tudo igual. Vai para Prudente comprar, vai para uma outra cidade comprar. Exato. Defasa o capital que era para ficar aqui entre a gente. E aí a gente também pode pensar em outras situações. Por exemplo, eu vou montar uma loja, eu vou montar um restaurante, eu preciso alugar um prédio. Sim. É melhor fazer, então, direto com o proprietário, porque assim eu negocio as cláusulas conforme a minha necessidade. Que engano! Que engano! Porque quanto mais pessoal for a relação entre o locador e o inquilino, maior a possibilidade da briga. Nossa, verdade. Psicologicamente falando, é como se fosse um casamento. É verdade, porque não tem ninguém para mediar aquelas emoções. Exatamente. Então, quando eu vou alugar, no que eu preciso pensar? Primeiro, esse ponto vai me servir por quanto tempo? Ele me serve hoje. Mas daqui a 3 anos, vamos supor que seja um contrato de locação de 3 anos, ele vai me servir? Ou eu tenho intenção de crescer muito durante esses 3 anos e daqui 6 meses esse contrato já não vai me servir, eu vou ter que romper? Qual é a multa que eu vou ter que pagar? Qual é o gasto que eu vou ter que fazer a cada mudança? Isso tudo é muito importante você pensar. Então senão todo lucro que você tiver, você não tem lucro. Exatamente. Então, o que a gente precisa, né? Fazer uma engenharia daquele comércio, daquele empreendimento, antes dele nascer. Então, sempre são as projeções, né? Como é que eu vou me organizar para não ter susto? Não que nenhum imprevisto vá acontecer. Sim. Pode acontecer sim, né? Vamos supor, às vezes dá um vendaval, tira o telhado do prédio, eu preciso mudar dali porque o proprietário não tem dinheiro para colocar o telhado de volta ou para fazer o reparo do jeito que eu quero, né? Surgem imprevistos. Mas, via de regra,
a gente consegue evitar um monte de problema e consegue ter aí uma projeção melhor de como vão ser os próximos anos daquele empreendimento. Nossa, você deu uma palavra tão correta para isso, é uma engenharia. É uma engenharia. Um comércio pode ser uma portinha apenas, é uma engenharia, tem toda uma engenharia por trás, Isso. não é? Então a gente precisa pensar nisso. E as mulheres, em geral, elas são muito boas para ter ideias. Mas a gente não educa as nossas filhas, né, pensando na vida, digamos, de empreendedorismo. A maioria das vezes você cria a menina pensando em o quê? Que ela vai fazer uma faculdade, ela vai ter um trabalho fixo, ela vai ter uma vida um pouco mais tranquila, porque ela tem que cuidar da família dela. Sim. Não é? A gente ainda tem esse modelo educacional. Que não funciona mais. Isso, e que é muito diferente do que a gente faz com os meninos. Totalmente. E a gente precisa pensar nisso. Porque hoje, por exemplo, eu estava te falando antes, a minha menina vende gelinho dentro do condomínio, ela vende lavada de óculos para os corretores da imobiliária do meu pai, ela faz desenho e vende para os meus clientes. Que legal. Tudo ela inventa um jeito de ganhar dinheiro, o dinheiro dela, né? E agora o meu trabalho com ela não está sendo mais estimular as ideias, mas sim estimulá-la a pensar em o que ela vai fazer com esse dinheiro. Olha, que importante isso. Em como que ela vai organizar os objetivos dela, de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Nossa. O que é necessário. Educação financeira que nós não temos. Quem teve? Da nossa geração. Né? A maioria dos empreendedores no Brasil pode-se dizer que vive do improviso. É verdade. Ele aprende acertando e errando. Ele aprende. Eu tenho um mentor aí, que ele chama Elton Euler. Ele fala: eu quebrei 17 vezes antes de ter sucesso financeiro. Ah, mas eu aprendi errando. Não é? Errei muito. Então. E erro ainda. E se a gente puder dar para os nossos filhos essa noção de que eles podem ter previsibilidade, que eles podem se organizar para o futuro, que eles podem projetar como que eles vão viver daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Educação financeira não é magia, é estudo, gente. É isso. Não é? É isso. É estudo. É colocar no papel. Mas é muito importante que você falou, tá, só ensina, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro, já tá errado. Você tem que fazer dinheiro. Mas para que você quer esse dinheiro que você vai fazer? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos? Porque dinheiro por dinheiro, mas e aí? Não é? É isso aí. O que vai te preencher? E até onde você quer ir? Até onde você quer ir? Exato, porque a gente tem que pensar em tudo isso. Qual é o estilo de vida que eu quero ter? Sim. Né? Eu quero uma vida de luxo. Não, eu quero uma vida simples, tranquila. Então, assim, eu preciso ir modulando isso, de acordo com os meus objetivos, de acordo com as minhas necessidades. Mas a maioria das pessoas vive no automático e vai fazendo de acordo com a necessidade. É verdade. Quando tem eu vejo muita gente assim, às vezes quando tem um lucro muito grande da empresa e assim, o comércio, ele não é previsível, já foi, mas ele não é mais. Aí pega todo aquele dinheiro, vou lá e troco de carro, mas e aí se esquece que a empresa tem que sobreviver. Sim. E aí aparece uma crise e não consegue sobreviver àquela crise, porque não faz isso, a educação financeira. Não é? É isso aí. É muito complicado. E assim, a educação que a gente dá para os meninos e para as meninas ainda é muito diferente. Muito. A gente ensina para os meninos que eles precisam ganhar dinheiro, que eles precisam poupar, que eles precisam projetar. A gente intuitivamente ensina tudo isso para eles. Investir. Isso. Que é lindo. E para as meninas a gente ensina a gastar. É verdade.
Que gastar. é lindo eles falarem sobre dinheiro. Vai uma mulher falar sobre dinheiro, ai, que tabu, que feio, para de falar de dinheiro. Isso, Por quê? Não exatamente. é? Então a gente precisa mudar um pouquinho isso, porque não é mais plausível para os dias de hoje. Estão Até os dados, né, que não mentem. isso, A maioria das empreendedoras são mulheres. isso. E outra coisa, a gente precisa lembrar das estatísticas. A maioria das empreendedoras são mulheres? Sim. A maioria das famílias são chefiadas por mulheres. E hoje está vindo aí uma geração que não quer ter filhos, Verdade. né? É uma geração que não quer ter família nos moldes mais tradicionais, né? Que quer viver, quer curtir, que quer viajar, que quer aproveitar a vida Eu vejo muita gente querendo ser adolescente pro resto para o da resto vida. da vida. Fala, você vai ter filho? Ai, não, como se fosse, não. Eu sou adolescente ainda. Não quero ter Isso. filhos. E assim, do que essas pessoas vão viver na velhice? Então, Elas vão conseguir, né, guardar para a velhice, vão conseguir guardar para um momento de dificuldade, de saúde, de problemas de saúde e tudo mais. E isso a gente vê acontecendo com homens e com mulheres. e é tão sério. A gente acha que a gente é eterno, né? O tempo Exato. voa. E não é, Não poupa. não é. A gente Outro tem dia eu estava na faculdade. tempo aqui. Olha, tá vendo? E a gente tem um tempo, e esse tempo é muito rápido. Você precisa se planejar. É isso aí. Você falou uma coisa lá no começo que eu acho que é muito interessante. Se eu tivesse tido alguém que tivesse me ensinado, É. né? E eu falo hoje, por exemplo, na minha área, no curso de direito, ainda não tem dentro da graduação ninguém te ensinando a contabilidade para advogado, um marketing para Não tem na advogado. graduação. Não. Obrigatoriamente não, só nas Sim. grandes faculdades, por exemplo, numa FGV, Sim. né? Que o curso é dado em período integral durante 6 anos. É. Outro nível, Então tem né? uma Muita grade totalmente diferenciada. Sim. Mas, por exemplo, nas faculdades que a gente tem no interior do país, não. E aí o advogado sai sem saber que ele tem que separar, por exemplo, a pessoa física da pessoa jurídica. Que não é todo o dinheiro que entra no escritório que ele pode gastar com a casa dele. Precisa ter o capital de giro também. Né? Que o escritório precisa de reinvestimento, que ele precisa de pessoas, muitas vezes, conforme ele vai crescendo. Nossa. Então, essa prática do dia a dia que a gente foi aprendendo, apanhando, né? E que a gente tenta o tempo todo aprimorar. Isso você falando na sua mentoria. Não é? Que legal. Então, assim, é isso que a gente está aprendendo agora. Entendi. Depois de 20 e tantos anos de advocacia. Ontem eu estava olhando até uma pesquisa que a maioria dos brasileiros de classe média são os mais endividados. Sim. Isso confere? Confere, é isso mesmo? confere. E quando eles recebem... Você quer ver funcionário público? O dinheiro já vai para a escola, para o financiamento do carro, para o financiamento da casa. Sim. No outro dia ele já está zerado. No mesmo dia. No mesmo dia. Gente, não é? Tem cliente que eu vejo lá, a gente faz bastante ação de superendividamento e tudo mais. A gente vê clientes, por exemplo, que me mandam, são funcionários públicos, me mandam o extrato do que vai ser o holerite dele, né? Tipo, ele vai receber daqui 7 dias. Sim. Ele fala assim, então, esse dinheiro que tá aí, ó, que eu vou receber, que já é pouco, porque o banco já comeu um monte lá no próprio holerite, esse pouco aí já está comprometido com isso, com aquilo outro. Mas olha, eu fiquei doente esse mês, eu não sei de onde que eu vou tirar para pagar a farmácia. Educação financeira é tudo, né? Exatamente. E a gente precisa olhar para a mulher nesse contexto.
Porque a mulher, ela recebe uma carga menor dessas informações. Verdade. Ainda. Verdade, né? E por conta disso, ela acaba sendo mais vulnerável ao assédio dos bancos, aos golpistas. Olha, são dados isso. Exatamente. Nossa, a mulher é sempre vista como mais vulnerável. Sim. E se ela não tem conhecimento, ela é mais vulnerável ainda. Então, nós precisamos falar disso, trazer os dados, mostrar, ensinar. Então, por exemplo, hoje, lá no meu escritório, nós somos em 4 mulheres. A minha secretária, 2 assistentes e eu. E eu passo todas essas informações para elas. Que legal. Por quê? Porque elas precisam saber como projetar a vida delas para pouco tempo, para muito tempo, para o resto da vida. Isso é um ensinamento de vida. Nossa, você falando isso me lembrou uma fala. Outro dia mesmo trabalho com muitas maquininhas e tal, e estava vencendo um contrato de uma. O banco foi lá, não tinha marcado horário comigo, nada. Olha, amanhã vence, vai mudar todas as suas taxas, nananã, nananã. Eu falei, vocês não me avisaram nada, né? Porque eu sou jurídica, geralmente manda pelo menos uma mensagem. E você tem um tempo agora? Eu estava com 1000 coisas para fazer, não avisaram, mas eu parei e fui ouvir. Então, amanhã, e se você não trazer tantos por cento, começar a trabalhar com a gente não vai voltar às taxas que eram. Eu falei assim, nossa, mas é um movimento X para você. Você tá falando assim comigo? Tudo bem, pode levar a maquininha. Aí depois eu pensei assim, se fosse um homem, não teriam falado dessa forma. E pior, se você soubesse que ele tem obrigação de te comunicar de qualquer mudança com 1 mês de antecedência. 1 mês de antecedência? Cartão de crédito. Não sabia. Ele tem obrigação de te comunicar qualquer mudança no contrato com 1 mês de antecedência. Olha. Aí na hora que eu falei, não, pode levar a maquininha embora, porque hoje em dia tem os bancos digitais que as taxas, São não tem nem como mínimas. comparar realmente, porque não tem nada físico. E eles são muito corretos, mandam lá todo dia o extrato, é muito correto, é muito transparente. Aí, na hora que eu falei que podia levar, não, a gente vai esperar. Eu falei, nossa, mas não precisava ter tido essa abordagem, né? Mas é chantagem. Isso não é nem abordagem, isso é uma chantagem. Aí eu penso assim, o que será que a pessoa pensa? Que eu tô aqui 16 anos vivendo na mágica? Será que realmente a pessoa não pensa que tem toda uma inteligência por trás? Não, o que ela pensa é, eu tenho uma meta para cumprir. E eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer. Às vezes até se sentindo mal por estar fazendo daquela forma. Verdade. Porque eles são funcionários. Eles têm metas. Eles têm metas, eles têm uma quantia de dinheiro que eles têm que trazer para o banco. Verdade. Todo mês. A carreira deles está em jogo, essas pessoas também estão sendo chantageadas. Mas cabe a nós, como consumidores do banco, saber ou catar o telefone, ligar para o advogado e falar, escuta, ele pode fazer isso? Olha só. E você falou, é muito verdade também. Eu acredito que assim como eu passei lá no começo, muitas mulheres devem passar. Com certeza. O começo também de vir representante, querer vender mais coisas do que você não quer. E muitas vezes jogar lá no seu pedido sem você ter permitido. Vender para você coisa que ele sabe que não tem saída. Que não tem saída. Então, assim, para a gente ficar muito atenta. Sim, e sempre naquela coisa, né? Fica com isso daqui, porque se você não ficar, fulano fica, e você vai ficar para trás, e eu vou acabar tendo que parar de vender para você. É sempre na chantagem. É sempre assim. É sempre na chantagem. É muito Eu real. lembro que quando eu comecei a divulgar, eu comecei muito novinha, eu tinha 22 anos. Nossa. Tá aquela cara de nenê, né? Sim. E mal de cidade pequena, as pessoas todas me conheciam como filha do Zé Narciso, né? Então, muitos eram tios. Sim. Tios, tias, né? Que vinham me procurar, achando, às vezes, até
que por eu estar começando, eu ia cobrar um valor mais baixo, ou que até não ia cobrar, porque eu estava ganhando experiência. Ah, você não tinha valor, né? Isso. Uhum. E aí, eu precisei montar uma persona. Olha, Uma persona do quê? Da Natália. Eu sou brava mesmo, eu sou realmente, assim, enérgica e tudo, mas eu precisei montar uma persona de muito brava. Aqui não aceita desaforo de jeito nenhum. Aqui não abaixa a e cabeça você teve que nunca. quebrar muitos padrões para mostrar o seu talento, né? Exatamente. Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, porque eu dei aula há 17 anos na Regis, eu lembro que a primeira sala de aula que eu entrei, como tinha uma demanda reprimida pelo curso de Direito, eu comecei bem no comecinho da faculdade mesmo, tinha muita gente com mais de 50 na sala. Olha, E a maioria eram de amigos dos meus pais. e você mais jovem. E eu lá, mocinha, entrando na sala de aula, falei, se eu não pisar firme aqui agora, Vão acabar vão me comigo? engolir, eu não Vão. vou dar aula. Eu falei, olha, gente, aqui eu não tenho tio, não tenho tia, não tenho amigo, não tenho amiga, que eu sou a professora, né? E para muita gente isso passou uma imagem assim de, nossa, como ela é arrogante, como ela é dura, ela, né? Ela não tem sentimentos. Eu escutei várias vezes isso em Eu negociações, né? Você não tem sentimento. Para que você está fazendo isso comigo? Só estou fazendo o meu trabalho. Eu estudei para isso, o meu trabalho é um trabalho, eu tenho que ser remunerada à altura do meu trabalho. Exatamente. É um trabalho. E olha, eu preciso que você respeite esse nosso combinado aqui, porque esse combinado faz parte, né, do meu trabalho. Sim. Então, durante muito tempo, eu tive que montar uma personagem mesmo, que era da mulher durona. Sim. Né? E quantas de nós não passam por isso? Muito, eu já tive que gritar muito no começo da loja para as pessoas me ouvirem. E hoje existem cursos maravilhosos, né, de comunicação, de neurolinguística, que te ensinam a fazer isso sem precisar gritar. Né, de toda essa ginástica que me custava muito emocionalmente. A gente fica se sentindo mal e se culpando depois, porque a gente está fazendo uma persona que não é a gente. Exato. Mas se a gente não se portar daquela forma, não vão nos respeitar. Eu passei muito por isso também. É muito difícil, né? Então, a moçada que está aí, que está começando... Já é uma dica. Precisa, né, saber, procurar. Tem muito material bom, de graça na internet. Só procurem. Isso. E quando você achar aquela pessoa, aquele grupo com que você se identifica e que realmente vale a pena um investimento num curso um pouco mais, né, robusto, com mais conteúdo, aí você faz. Aí vale a pena, mas estude também a pessoa que está passando um curso, né? Vê o que... É muito fácil falar, mas aí o que ela já fez aqui, que ela construiu na fisicalidade? Exato. Porque precisa sair daqui, mas a gente precisa construir aqui. Aí ela tem know-how para realmente estar te passando aquilo que ela está falando. Às vezes a pessoa fala, parece que ela tem a fórmula mágica, mas ela no dia a dia ela não dá conta. Então, o que ela construiu para ela estar podendo te passar algo sobre? Não, ele cai mesmo. Caiu o outro lado? Agora, deixa eu ver. Aqui. Mas isso são dicas incríveis, porque até mesmo o que eu mais vejo as dificuldades das pessoas que começam lá na loja, dificuldade de se comunicar. E eu falo, meninas, no YouTube tem tanta coisa gratuita que vai te ensinar você se comunicar melhor, você falar melhor, você explicar para o cliente o que é aquilo. Porque hoje em dia não existe mais essa, eu vou comprar porque eu gostei de você, ou vou enganar. Não, você precisa explicar sobre o produto. E aí o cliente ele tem que decidir se o produto realmente vai sanar a dor dele ou não. Você precisa explicar, se comunicar, falar. Outro dia eu fui num restaurante. E aí tinha lá uma comida, eu virei e falei, e vai tal produto aqui? Eu tenho algumas alergias alimentares, então
Perguntei. Muito importante. O garçom olhava para um lado, olhava para o outro. Aí eu falei, você não sabe. Ele falou assim, então, não deu tempo de eu estudar o cardápio. Mas como você veio para o atendimento sem saber o que você está vendendo? Não é? Não tem como. Não tem como. Fica até difícil. Porque, por exemplo, se ele tivesse falado para mim, olha, tem o produto que a senhora não pode, mas olha, eu tenho esse outro aqui que não tem e é tão bom quanto, e eu recomendo para a senhora. Sim, e se talvez fosse o primeiro dia dele lá, falasse, ó, eu estou na dúvida, mas eu vou procurar alguém que vai te ajudar nisso. Porque muitas vezes a pessoa que é alérgica é a vida dela que está em jogo. Sim, Ela realmente não pode comer aquilo, e aí? exatamente. Então, assim, não interessa se o seu produto é um produto simples, se é um produto complexo, se são vários produtos, se é um produto de high ticket ou não. Você precisa conhecer. Isso, Você precisa conhecer. precisa conhecer. E a comunicação. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo, né, Nay? Eu vejo assim também que as pessoas não querem falar. A gente ainda não tem a consciência de fazer, ler a mente do outro, gente. Por exemplo, em relação à comunicação, né? Sim, Eu faço parte da Associação dos Pais e Amigos de Autistas de Dracena. que legal. Faço parte da diretoria. E a associação, ela dá treinamento para os lojistas. Ela dá? Como você faz, por exemplo, se chega uma mãe com uma criança na sua loja e essa criança entra em crise sensorial? Eu falo com as minhas atendentes, sabe? Mas eu não sabia que existia esse treinamento, que eu acho muito importante. Sim, porque às vezes é uma questão muito simples, mas na hora ali você fica apavorado, não sabe o que fazer, você perde a venda, perde a cliente Perde. e, além de tudo, você passou por uma situação que era desnecessária. E também passou por uma situação de uma social mesmo, assim, Sim. solidariedade, você acolher o outro Exato. da forma certa. Da forma certa, porque tem jeito de você fazer isso. Então, é buscar, sabe? Tudo isso, porque, por exemplo, se você tem um treinamento desse, você tem um diferencial, Poxa, que legal. Já vou me inscrever lá. não é? Nossa. Você pode colocar lá na sua loja, olha, os autistas são bem-vindos, E são mesmo. Eu, como neurodivergente, eu tenho essa bandeira. não E é? eu gosto de falar muito, porque tem muitas mães de neurodivergentes que vai na minha loja. E às vezes a gente fica trocando figurinha e elas falam, nossa, eu quero muito que elas consigam também, que elas também façam. Sim. E você sabe que uma das coisas mais importantes, por exemplo, no atendimento para o neurodivergente é a agilidade do atendimento. Muito. Por quê? Porque a Muito. tolerância dele a ficar exposto a estímulos que ele não está Ruído, acostumado barulho, gente. é mínima. É mínima, gente. Exatamente. Então, por exemplo, no meu escritório, chega alguém com criança, típica ou atípica. Primeira coisa que eu faço, quer um desenho? Vamos para uma sala fresca? Sim. Né? Você quer água? Né? A criança começa a incomodar a mãe, né? A chamar pela mãe. Eu paro o atendimento, dou um tempinho. Por quê? Porque a criança precisa daquele espaço. Precisa. Geralmente, quando é com criança atípica, eu sempre gosto de atender, porque eu tenho muito dinamismo, né? Porque a gente que é neurodivergente, a gente... É mais rápido. Resolve rápido. Não é porque a gente é melhor, porque em outras áreas também... É porque falta paciência. É porque falta paciência. Mas você sabe que eu já perdi clientes por causa disso? Porque foi rápida demais? Foi rápida demais e eu tinha vergonha de falar que eu era neurodivergente. E ela falou, você é muito apressada, e nananã, não gosto do seu jeito. Faz parte também. Faz parte também. Sim. Mas a gente entendendo um pouco do mecanismo da clientela, a gente vai saber dar o atendimento mais adequado para a clientela. Então, tudo isso faz parte, né, do empreendedorismo hoje, né?
tem muita coisa que eu acho que a gente tá comentando, até que as pessoas podem falar assim, mas o que isso tem a ver com direito? Tem tudo a ver. Né? E aí eu falo assim, você já pensou uma cliente que é maltratada num comércio porque o filho é neurodivergente Sim. e entrou em crise lá? Dá uma baita de uma ação de indenização. Muito. E hoje em dia também, a mãe não poder entrar numa loja porque o filho é neurodivergente. Gente, peraí, vamos mudar as coisas, né? Tá na hora. Nós estamos tendo expansão de consciência, estamos ficando mais inteligentes. Tá na hora de ter esse olhar Sim, para tudo e para todos. Isso é Com- muito importante, não é? com toda certeza. Isso é muito legal. Nossa, quanto aprendizado. Ficaria mais 2 horas aqui conversando com você, Se Ná. deixar, eu falo. Eu adoro falar. Que delícia, Ná. Que sensacional. E tem muita mulher que está começando, né? Agora, e tá naquele perrengue de não saber o que fazer. Você já deu dicas do MEI, procurar seus direitos e tudo mais. Mas deixa assim, fale algo que ela possa se orientar também. Quais as palavras que você deixaria? Olha, eu acho assim, sempre a palavra-chave é você saber bem claramente quais são os seus objetivos e qual é o seu plano para alcançar os seus objetivos. Pode ser o plano mais simples do mundo, mas você tem que ter ele bem claro e escrito de preferência, que é para de vez em quando você olhar e falar assim, ai, tô me desviando disso, melhor eu voltar. Isso é Porque muito a importante. gente vai se deslumbrando com as coisas no Muito. meio do caminho. Outras oportunidades vão aparecendo. Isso, e acaba que a gente se perde. Então, o ideal é a gente saber exatamente onde a gente quer chegar, ter um plano bem claro, traçado, para a gente poder acompanhar isso. E toda vez que a gente se desviar um pouquinho, ter para onde voltar. Né? E ter pessoas por perto. Eu brinco que no meu começo de carreira, eu comecei sozinha aqui em Dracena. Nossa. Eu voltei para Dracena porque meu pai precisava de alguém dentro da imobiliária, um jurídico interno, Sim. né? E eu voltei para Dracena e logo de cara peguei 30 despejos para fazer. Nossa. Nunca tinha feito nenhum 30 na vida. despejo. É. Ai, não. E aí, o que eu fazia? Aí eu corria nos advogados mais antigos. Então, quem me ajudou muito, né, que eu posso falar assim, doutor Írio. Doutor Írio catava o telefone, ligava para ele e falava, doutor, pelo amor de Deus, não saiu um despacho no processo, ai, o que eu faço agora? Ele, vem cá que eu te ajudo. Eu ia lá no escritório dele, mostrava o processo, ele falava, agora você vai fazer assim, né? Que legal. O Dr. Celso Cachura me ajudou muito no começo. O Dr. Milton Canguçu me ajudou muito no começo. Então, são pessoas que me deram uma sustentação, né? Para eu poder dar os primeiros passos. E eu acho que ninguém faz nada sozinho. Não. Esse é o objetivo daqui. A gente não consegue chegar em lugar nenhum sendo sozinho. Impossível. Isso. Então, procure alguém que te dê esse respaldo, alguém que tenha um pouco mais de experiência, que você admire, que você tenha como um norte, sabe? Olha, é para aquele lado que eu tenho que ir. Eu acho que isso faz muita diferença. Muita diferença. Nossa, total. Gente, ela falou tudo, falou a voz da sabedoria. Que delícia esse papo, que realmente empoderou de verdade. Porque a gente falou de leis, de segurança, né? Sim. De mães atípicas, deu norte, deu caminho. E olha aí, gente, anota tudo isso, quanto valor que teve essa entrevista. E isso serve para todas nós, porque eu mesma já anotei várias coisas que eu quero seguir, porque foi muito incrível, Ná. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço o espaço, a gente está à disposição. Muito em breve nós teremos novidades no ramo jurídico aí. Eu estou com o lançamento de um projeto para o começo do ano, bem bacana. As meninas, as novatas na advocacia, eu acho que vai ser bem bacana. Uau! Tá vendo, gente? Vamos tentar fazer aí alguma coisa diferente.
Que legal, tá vendo? E é uma delícia ter esse espaço que empodera a mulher de verdade. Mas olha só, empodera com segurança, com profissionais que realmente trazem aqui coisas que vão poder abrir a mente de vocês de forma segura, eficaz. E é isso aí, gente. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, chama as amigas para a gente ficar cada vez mais uma rede forte de mulheres que se ajudam. Eu sou Patrícia Bambini e esse foi mais um episódio de Elas no Jogo.